Se você, por um acaso, também tem filhos, se você se preocupa com o que eles estão assistindo, com o que eles estão consumindo, né? Se você tem a minha idade ou é um pouco mais velho, né? Você também na época da sua infância, você não teve tablet, não teve celular, você não teve internet, né? Fácil assim. Então, a chegada de certos conteúdos fica mais difícil você estabelecer um filtro. E quando você vira pai, você fica preocupado. E aí pessoal, sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso dessa mulher maravilhosa que já vai editar este vídeo. Então se você se preocupa também com o que seu filho está consumindo e tal, essas coisas, assiste esse vídeo aqui. Eu quero partilhar um pouquinho de vocês, da minha experiência como filho e agora um pouco da minha experiência como pai, tá? Isso porque algumas pessoas fazem alguns comentários e perguntam algumas coisas e eu, enfim, quero ajudar. Beleza? Recentemente eu recebi uma mensagem no Instagram. A pessoa que mandou a mensagem para mim, ela foi extremamente educada, carinhosa. Ela deixou muito claro que ela não está querendo interferir, se intrometer, nem nada. Ela simplesmente estava curiosa. Aconteceu o quê? Esses dias atrás a Teresa começou a ler, né, o orgulho do pai nerd, o Mangá do Cavaleiro do Zodíaco. E olha só, eu tenho, ó, a página tá até meio amareladinha aqui ainda, guardo com carinho. Ela começou a ler por quê? Porque o tema de aniversário de um dos amiguinhos dela da escola foi Cavaleiro do Zodíaco. E por ela tá próximo dos amiguinhos e tal, e brinca, e conversa e tal, ela ficou curiosa. Quando eu mostrei a coleção do mangá pra ela, ela ficou doida. Nossa, eles precisam ver isso e tal. E ela ficou curiosa e começou a ler, né? Tá lá, assistindo o anime agora. E começou a ler. E eu achei fantástico isso, porque vendo ela lendo o mangá, eu viajei no tempo. Eu lembrei de quando eu era criança, eu lembrei do que eu gostava de ler, eu lembrei do meu início, né, a uma vida de leitura, podemos dizer assim. O que eu assistia na época, o que as pessoas falavam e tal, e eu postei. Até, pô, o gene nerd ali dela, pá, acordou. E ela tá gostando. Pô, é muito legal para um pai ver que o filho tá gostando da mesma coisa. E aí que fizeram essa pergunta: poxa, você tá deixando ela ler isso e tal? Eu aprendi na Canção Nova que essas coisas a gente não pode dar pros filhos e tal, não sei o que, papapá. Enfim, e aí é sobre isso que eu quero falar. Quero mostrar um pouquinho das coisas que fizeram parte da minha infância, o que eu li, o que minha mãe e meu pai deixavam, o que eu tinha que assistir escondido, né? E o que isso trouxe na minha vida, né? Hoje, pai, hoje mais consciente, o que eu posso dizer para vocês, tá? Não sou o cara da experiência, não, mas o cenário em que eu vivi, as coisas que eu consumi, hoje na posição de pai, e não só de, né, filho, meu pai ainda tá aí, né? Mas na posição de pai que olha o filho consumindo certas coisas, qual é a minha reação? Quando eu lembro lá e tal, o que eu faço? Quando eu tinha uns 11 anos, eu fui na banca em Cachoeira Paulista com meu pai e compramos essa revista aqui dos X-Men. Graças a essa revista dos X-Men, eu já conhecia os heróis, são os meus heróis favoritos, eu decidi ser desenhista. E eu lembro que aqui, ó, eu fiquei maluco, porque aqui atrás, ó, tem a primeira propaganda que eu vi do filme dos X-Men que ia acontecer. Essa capa me fez querer ser desenhista. Outra coisa, quando eu era criança, meu pai, sempre que voltava de missão, eu pedia para ele algumas coisas. Dentre elas, gibi do Conan. Eu adoro as histórias do Conan. O Conan era tudo que eu queria ser e tudo que eu não era. O Conan era alto, era forte, ele lutava pra caramba, ele não tinha medo de nada. Eu era baixinho, eu era fraco, eu tinha medo de tudo, eu chorava pra tudo. E o Conan, ele era o herói. E muitos dos desenhos que eu faço, né, eu uso como referência, né, as artes aqui. Então o Conan, ele fez parte, né, muito importante
da minha infância, né? É uma influência muito grande, né, nos meus traços, assim. Eu adoro, meu pai me dava, a minha mãe ficava brava pra caramba, porque o Conan é pura violência, né? Eu nunca briguei na rua, mas eu adorava ler o Conan. Outra coisa muito interessante é o que? Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou do tempo que não tinha como ler na internet, né? E por morar no interior, ou a gente conseguia ir rápido na banca comprar, e as revistas que chegavam na banca chegavam porque sobravam da capital. Então você tinha que rezar para alguém não comprar para chegar para você comprar. E essa revista aqui, do Cavaleiro do Zodíaco, eu pedi para a moça da banca, a Alessandra, deixar reservada para mim os 4 primeiros volumes, né? E foi a única vez que eu fugi da escola, que eu pulei o muro da escola, né? Na hora do intervalo, eu corri tanto, estudava no Educandário, em Cachoeira, eu corri tanto, fui até a banca, comprei o negócio, cumprimentei ela, agradeci a Alessandra, voltei correndo, né, para pular lá o portão e conseguir entrar sem tomar suspensão nem nada. Então, eu adorava, até hoje eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco, também é o meu traço favorito, né, o mangá é o que eu mais gosto de desenhar, e isso me despertou por querer conhecer história, principalmente a parte de mitologia. Disso evoluiu para quê? O primeiro livro que eu quis comprar de verdade e ler foi esse aqui, eu tinha 16 anos, Bushido, o Código do Samurai, né? Isso aqui vai dizer que depois de um tempo de paz, né, pós, acho que unificação do Japão, os samurais eles começaram a se dedicar também a escrever, a filosofia, a poesia, a administração dos territórios conquistados e tal. E aí eles vão produzir o que hoje nós chamamos de Bushido ou Bushido, né, que é o Código do Samurai, o caminho reto para o samurai. E era isso que eu queria viver da minha vida. Esse foi o primeiro livro que eu comprei sem precisar um professor da história da escola, precisar comprar para fazer prova, blá, 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 né? E eu adorei esse livro, tenho um carinho muito grande por ele. E por penúltimo, esse livro aqui, Mitos e Lendas Celtas. Eu já era um pouco mais velho e esse livro aqui, conhecer, ficar curioso sobre o mundo, né, dos celtas, como era o mundo antes do cristianismo chegar a esses povos, o que eles imaginavam sobre o pós-vida, como era construída a sua civilização, suas classes, como eles enxergavam, né, como eles construíam a sua mitologia, a sua cosmogonia. E isso aqui me fez querer trilhar pelo campo da história, né? Então esse livro eu guardo ele com muito carinho, porque ele foi um divisor de águas, tá? Tive acesso a outras literaturas e tal. Eu tenho aqui a coleção da Patrística, Daniel Hopes e tal, outros livros muito interessantes. Não vou ficar falando de tudo porque senão vai demorar muito. Mas por último eu quero encerrar o que? Hoje eu faço estudo bíblico aqui, ó, com a Vulgata. Eu decidi aprender latim. Queria fazer isso sozinho porque é um grande desafio, né? Comprei junto com ela os livros de gramática que eu vou lendo, vou fazendo os exercícios. Para mim é uma alegria muito grande hoje pegar aqui, não sei que dia você vai colocar no ar, mas hoje aqui em Mateus capítulo 9, de 14 a 17. Olha aqui, algumas palavras eu vou circulando, significa isso. Quando ela aparece de novo, eu escrevo de novo para memorizar e tal. E hoje para mim é uma alegria muito grande pensar que eu saí daqui e vim para cá. Só que agora, Felipe, você teve acesso a tudo isso, como é que isso foi parar na Bíblia? Gente, aí que vem a parte importante, né? Que é interessante fazer todo esse trajeto para vocês. Eu cresci vendo dois lados da moeda. O extremo do fanatismo, em que tudo é do demônio. Toda marca de roupa é do demônio, toda música é do demônio, toda pregação tem que falar do demônio. Eu cresci ouvindo falar muito mais do demônio do que da beleza da igreja. Eu não consigo lembrar de uma pregação
né, de um padre, de alguém do alto clero, falando das vitórias da igreja, de como a igreja foi construindo a sociedade, de como o cristianismo mostrou ser muito melhor do que o paganismo, sabe, das pérolas, dos grandes pensadores, dos grandes cientistas que a igreja deu para a humanidade. Nunca ouvi isso. Era tudo errado, tudo é pecado, tudo é do diabo. Se você faz isso, se você come isso, você está ferrado, você vai morrer, você vai para o inferno. A engenharia social, por meio do medo, era muito maior. Era assim que era feita a evangelização. Eu via isso, né? E meu pai e minha mãe sempre foram muito assim de boa comigo com relação a desenhos, músicas, porque eu cresci na Canção Nova. Eles não queriam que o peso, a responsabilidade da vocação deles fosse um fardo para mim. E eu tive amigos que hoje não vão na igreja porque os pais não souberam equilibrar essas coisas. E aí fica muito fácil você culpar um quadrinho, você culpar uma música, você culpar uma peça de roupa. Ah, é por causa disso que seu filho está assim. Não. Você acha que um desenho animado vai ter uma influência maior do que a amizade de um pai para com seu filho? Você acha que uma música que está em inglês, a pessoa não fala inglês, mas que lá no fundo não sei, ela vai ter uma eficiência, ela vai ser muito mais forte na catequese de uma pessoa do que a proximidade, do que a beleza da igreja revelada para ela por meio da sua família ou por meio do seu catequista? Sabe, eu acho um absurdo. A gente cria essa didática que é péssima, que é horrível, é horrorosa. O demônio não faria algo tão ruim, sabe? Foi meio exagerado isso, mas eu acredito nisso de verdade, de querer controlar as pessoas pelo medo. É muito fácil culpar as coisas, porque daí você tira a sua responsabilidade. Ah, eu não sou presente, eu não sei dialogar, eu não valorizo as coisas dele, eu não busco entender o mundo dele, então é muito fácil eu falar que é aquela música que estragou meu filho. Nós buscamos culpados, nós buscamos coisas para culpar. Então assim, o mangá do Cavaleiro do Zodíaco da Teresa nunca vai colocar ela no estrado da perdição, mas a minha ausência na vida dela pode. Você acha que eu cresci vendo isso aqui, assistindo Churato, assistindo Lion Man, assistindo Jaspion. Gente, o vilão mais forte do Jaspion chama Satangos. Entendeu? Os inimigos do Lion Man, eu tinha que assistir até volume baixo, né? Era a família do Mantro do Diabo, sabe? Era coisa pesada que a gente assistia, assim, não sabia, não tinha noção. Por isso minha mãe ficava brava. Mas, olha só, assistindo Churato, Yu Yu Hakusho, animes que mostram o folclore japonês e tal, essas coisas. Se fosse levar a sério essa teoria maluca de que as coisas te levam à perdição, hoje eu seria o cara mais esotérico do mundo. Eu jamais seria um historiador, né, que defende a igreja. Eu jamais seria um teólogo apaixonado pela história da igreja, que defende de qualquer forma toda a hierarquia, todo o sagrado magistério da igreja. Se essa teoria furada, ridícula, de gente preguiçosa, que não quer dar atenção para os filhos e acha muito mais fácil culpar as coisas, se esse absurdo fosse verdadeiro, eu jamais estaria aqui neste canal falando sobre esse vídeo. Eu estaria falando qualquer outra coisa. Constelações, eu quero ser um cavaleiro de Atena, porque eu nasci no final do mês de maio, eu sou o cavaleiro de Gêmeos, o mestre das 12 casas, porque eu sou de Gêmeos e eu faço isso, coisa ridícula, gente. Vamos participar da vida dos filhos. Eu faço meus estudos, tem hora que eu paro, brinco com elas, pergunto, e tenho que ter paciência, porque o mundo que elas vão herdar é diferente do meu mundo. Então eu tenho que saber ser forte, tenho que saber defender, tenho que saber ser presente, né? E ter paciência.
Ninguém nasce teólogo, ninguém nasce historiador. Meu pai teve sim as preocupações dele comigo, assim como eu vou ter com a Teresa, mas se nós fazemos bem o nosso papel, se nós somos companheiros, se nós somos amigos, se nós somos autoridades, se nós estamos presentes, não tem música, não tem quadrinho, não tem programinha, porcaria de TV, não tem ator, não tem novelinha, não tem nada que vá destruir o seu amor pelo seu filho, não tem nada que vai destruir a formação do seu filho, a fé do seu filho, se começar dentro de casa. Isso aí. Agora, você pode, não ser presente e culpar todas as coisas. É uma escolha sua. Mas enfim, eu vi os dois lados da moeda. E o que funciona, gente, é ser presente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já ficou muito longo. A Dona Maria vai editar e vai ficar tudo bonitinho. Que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês. Para.